mais um Café.com, mais um café antropológico produzido pelos alunos do curso de Comunicação Social da UNG. Na nossa plateia de hoje, convidados especiais dos cursos de Nutrição. Também alunos do curso de Química. Pessoal do curso de Comunicação Social. E os alunos da Universidade Aberta da Terceira Idade. O tema do programa de hoje é a relação entre o esporte e a comunicação social. Quem vai mediar a mesa de hoje é a professora Ana Cláudia Fernandes, nossa socióloga, que volta ao programa. Seja bem-vinda, Ana Cláudia. Hoje eu estou aqui com duas pessoas especiais, dois professores da área de Educação Física. Ao meu lado esquerdo, o Vanderlei Giorgetto, professor de Educação Física, técnico de basquetebol e chefe da Divisão Técnica de Esportes da Secretaria de Esportes. E ao meu lado direito, Ari Graça, professor de Educação Física, diretora adjunta do curso Tecnólogo de Futebol da Universidade de Guarulhos e apresentador do programa Segunda Cativa da TV Cantarina. Para começar a nossa conversa, Vanderlei, olá. Eu gostaria que você contasse para nós um pouco da sua trajetória dos esportes em Guarulhos, um pouco da sua experiência profissional e principalmente como que a Secretaria do Esporte pensa projetos na área de esporte e social. Primeiramente, agradecer aqui a oportunidade de estar participando do programa, representando aqui a Secretaria de Esportes da cidade e poder estar falando um pouco da nossa experiência. Daqui um bom dia para o Ari também, tem uma experiência já na área também, professor aí das antigas, né, Ari? Menos também, nem tão antigas assim. Então, eu sou professor de Educação Física, né, como a Ana Cláudia falou, sou técnico de basquete, apesar do tamanho fui atleta, fui jogador de basquete 10 anos na cidade, então já atuo há mais de 30 anos no esporte na cidade, contando os 23 anos que eu tenho como funcionário da Secretaria de Esportes. Nesses 23 anos fui 16 anos técnico de basquete ininterruptos, os últimos 5 anos ocupo o cargo de chefe de divisão, onde eu atuo na área de alto rendimento, né? Toda a parte de alto rendimento da cidade hoje está sob minha responsabilidade. São 23 modalidades que a gente toca no trabalho da Secretaria, mas eu gostaria de falar um pouco da estrutura esportiva da Secretaria de Esportes como um todo, né? Hoje a gente atua na Secretaria em 4 eixos, né? Que seria o esporte de massificação, o esporte de alto rendimento, lazer e eventos e saúde e qualidade de vida. Na massificação, hoje a gente tem um projeto com o governo federal que se chama Segundo Tempo. É o maior projeto do Ministério do Esporte no que diz respeito à parte de massificação esportiva, ao esporte educacional. A gente atende 7 mil crianças, adolescentes e jovens nesse programa. O Ministério repassa a verba para isso. A gente recebe material, uniforme para desenvolver esse projeto. Então, basicamente, esse é o nosso projeto de massificação, da onde a gente consegue tirar os atletas para iniciar no trabalho de base, num trabalho já de rendimento, né? A gente diz que o trabalho de rendimento é aquele que quando você começa o treinamento periodicamente e você tem um preparo, treina mais que 2, 3 vezes na semana, já compete, a gente já considera alto rendimento. Então essa criança já começou a treinar periodicamente, competir, ela já está no alto rendimento. Aí entrando saindo da massificação, entrando no alto rendimento, hoje no alto rendimento da cidade, que é a área que eu respondo na Secretaria, hoje a gente atende mais ou menos 1.500 atletas, tá? Esse é um número que a gente conquistou nos últimos 5 anos, aí a gente praticamente tem sempre aumentado a quantidade de atletas, tentando atender a comunidade. A maioria desses atletas são da cidade de Guarulhos, a grande maioria, aí em torno de 80% são das cidades. Os outros 20%, alguns ou são das imediações ou são de fora da cidade, né? Algumas modalidades a gente não consegue desenvolver na cidade ainda. Vou dar um exemplo do biribol. Quem não conhece o biribol, é tipo um vôlei adaptado que se joga dentro de uma piscina
4 contra 4, é muito praticado no interior de São Paulo, mas aqui na grande São Paulo, capital, praticamente é difícil você ver uma piscina de biribol. E é uma modalidade que tem jogos regionais e jogos abertos, que são 2 competições grandes que a cidade participa. Então a gente é obrigado a às vezes, contratando atletas para jogarem essa modalidade. O vôlei de praia também é a mesma coisa, a gente ainda não desenvolve o vôlei de praia na cidade, apesar que às vezes falam, mas e o vôlei de quadra, não serve para jogar na praia? Não, são esportes, tem o nome de vôlei, mas são totalmente diferentes, tem características diferentes, apesar dos fundamentos serem iguais, mas tem regulamentos também que são diferentes em alguns aspectos, né? Hoje a gente tem também dentro do alto rendimento, né, eu falei do segundo tempo na massificação, nós temos também projetos com o Ministério do Esporte, tá? Nós temos um núcleo de base de alto rendimento de ginástica artística, um núcleo de base de alto rendimento de atletismo, onde o Ministério repassa uma verba para a gente conseguiu comprar uniforme, conseguiu comprar aparelhos, inclusive aparelhos importados para o nosso ginásio de ginástica. Quem não sabe, hoje Guarulhos tem um dos melhores ginásios de ginástica do país, tá? Do país. Até recentemente a Daiane veio treinar no ginásio, porque ela está no Pinheiros e o ginásio estava em reforma. Então é referência a nossa ginástica, como o nosso atletismo também é referência. Nós já tivemos atletas aqui do porte do João do Pulo, Zequinha Barbosa. Então, Guarulhos tem um histórico nessas modalidades e também hoje, para colaborar com o engrandecimento dessas modalidades, a gente tem esses 2 projetos com o governo federal. A gente também oferece para os nossos atletas da cidade hoje vale transporte. Tá? Hoje nós temos uma lei no município que autoriza a Secretaria de Esportes a adquirir vale transporte e oferecer para os seus atletas. São quase 700 atletas que recebem vale transporte, tá? Isso daí, em termos de números, para vocês terem uma ideia, é quase R$400 mil por ano que a gente gasta, porque senão a criança que está lá no bairro dos Pimentas, que é periferia da cidade, não consegue vir aqui para a região central treinar. Então não adianta se você não der um mínimo de suporte para essa criança estar pelo menos se deslocando para poder fazer o treinamento dela. A gente participa também de jogos regionais e jogos abertos. Os jogos regionais acontecem em julho, tá? São em 8 regiões do estado, e os jogos abertos acontecem normalmente em outubro, que são os melhores das 8 regiões dos jogos regionais. Tá? Guarulhos participa daqui da região do Vale do Paraíba. Para quem não acompanhou na mídia da cidade, Guarulhos foi vice-campeão dos jogos regionais. Nós perdemos por 1 ponto o título geral dos jogos para São José, por 1 ponto nós perdemos. E Guarulhos foi campeão dos jogos abertos da 2ª divisão, que os jogos abertos ele é dividido em 2 divisões, primeira e segunda. Na primeira divisão são 12 cidades e na 2ª divisão são 200 cidades. Então a gente hoje conseguiu esse título. O ano que vem a gente está participando na primeira divisão entre as 12 melhores cidades do estado. Então foi uma conquista e a gente está tentando voltar para o cenário nacional também como uma força do esporte, como foi há 10 anos atrás. Para encerrar, a gente tem os outros 2 eixos, são eixos de lazer e eventos e o de saúde e qualidade de vida. Estou vendo as meninas aqui da universidade, né, da terceira idade. Nós temos um trabalho na secretaria também, que muito bom com a terceira idade. A gente acabou de vir agora do JORI, que foi os Jogos Regionais do Idoso, lá na cidade de Caraguá. E estamos indo agora para Piracicaba para participar dos Jogos Abertos e nós levamos quase 80 atletas da terceira idade para o JORI lá em Caraguá. Então a secretaria atua muito bem também nesse segmento e cada ano que passa vem crescendo mais. E na área de lazer, hoje a gente tem a Olimpíada Colegial da cidade de lazer e evento, que é o maior evento escolar do estado. O maior evento escolar do estado, são mais de 200 escolas e são mais de 15 mil alunos da rede estadual e municipal envolvidos nessa competição.
Então, basicamente, esse é o trabalho da Secretaria. Tem muito mais coisa para falar, né? Acho que já está até acabando o meu tempo, me estendi um pouco, mas tem mais coisas ainda para falar, mas a gente vai no decorrer aqui. Obrigada, Vanderlei. Como vocês perceberam, o esporte sempre é um espaço de inclusão social. O Vanderlei falou sobre alguns projetos, sobre algumas possibilidades de atuação, mas vale a pena a gente perceber que o esporte sempre agrega referências sociais e conta a história de uma cidade. Agora, vamos conversar com a Ari. Ari, aproveitando a fala do Vanderlei, eu gostaria que você dissesse para a gente como que o esporte se organiza em relação à comunicação. Como que a gente pode perceber a comunicação sendo, de certa forma, uma divulgadora do esporte na cidade? Bom, não só na cidade, aliás, primeiro os cumprimentos e agradecendo aqui o convite, né? Em relação não só a Guarulhos, a qualquer cidade, é importante, as pessoas usam o esporte, os praticantes, de maneira a aparecer até o ego das pessoas, acho que passa um pouco por aí. Se eu sou bom numa atividade física, normalmente eu fico com um visual melhor, fico mais bonito, mais fortinho, todo mundo gosta de se sentir bem, e o esporte acaba sendo uma válvula que traz as pessoas para aí. Eu entendo que o papel da comunicação basicamente é você mostrar o desempenho, até o trabalho das secretarias municipais em cada cidade. É importante que a gente agregue isso. Em relação às secretarias municipais, acho que é importante a gente mostrar o trabalho, como que é gasto o dinheiro público. E eu acho que dentro das 4 linhas que o Vanderlei falou, talvez a área de massificação, na minha maneira de ver, seja mais importante. Você traz as pessoas para a atividade física. Existem pesquisas aí que demonstram que cada real que você investe na atividade física, você vai economizar 2, 3 lá na frente em termos de saúde. Nós temos aqui o grupo das pessoas da terceira idade que com certeza praticam alguma atividade física há um bom tempo, né? Quem pratica atividade física desde a juventude chega numa idade mais avançada com uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor, gastando menos em remédio. Antigamente existia aquela ideia que quem tem pressão alta, quem tem diabetes, qualquer tipo de doença, o cara tem que ficar quieto na casa dele. E a gente já sabe há um bom tempo, através de pesquisas na área de educação física, que isso não é real. Quanto mais você pratica atividade, você controla, você reduz gastos com remédio, você reduz dores que você sente. Então, a atividade física massificada, seja com crianças ou com um público um pouco mais velho, vai trazer esse tipo de benefício. E o papel da área de comunicação, no caso específico das secretarias, é você mostrar esse investimento público. E no papel dos investidores, das empresas privadas, eles investem, não é à toa. O camarada que investe dinheiro, ele quer saber de um retorno. A mídia é importante para fortalecer a marca. Nós temos os principais times de futebol aqui em São Paulo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, todos eles têm a sua camisa estampada a algum patrocinador. O camarada, se ele fosse utilizar um espaço, pagar comerciais nas grandes mídias, ele ia gastar muito mais do que ele gasta ligando a imagem dele aos clubes esportivos. E cabe à grande mídia trazer essas pessoas, demonstrar o trabalho deles. Para eles é importante, para a mídia é importante. Eu acho que esse vínculo é sempre bem-vindo. Ótimo. Na verdade, a gente pode continuar essa conversa, vamos nos refrescar aqui um pouco. E a ideia é perceber como que, muitas vezes, a comunicação e o esporte eles não são categorias isoladas. E como, sempre havendo uma interação entre as áreas, a gente consegue alguns resultados. Aproveita, Ari, e conta um pouquinho pra gente da sua experiência no esporte da cidade. Bom, a minha ligação com a cidade, na verdade, bem mais recente que a do Vanderlei. O Vanderlei foi criado na cidade, disputou pela cidade. A minha vinculação é mais através do programa, né, do Segunda Cativa. Começou em setembro de 2007. Foi uma proposta junto com o Júnior Mendonça, que está aqui, um dos diretores lá da TV, e o Greg, o Adalberto Greg. Me chamaram para justamente tocar em termos de produção, um programa de esportes. A TV começou naquela época também, eles queriam ter uma programação toda local. Então, falando sobre os acontecimentos da cidade. E a gente sabe que o esporte, todo grande canal de TV tem um programa de esportes no horário interessante que as pessoas gostam de saber o que aconteceu. E a TV Cantareira não poderia ser diferente. Então, criou essa proposta, nós ajudamos até a batizar o nome, né, o Segunda Cativa. Isso nos prende, de certa maneira, segunda-feira, né? Se fosse terça cativa, quarta cativa, seria uma outra realidade. E a gente teve essa ideia, então, de fazer o programa, trazendo pessoas da cidade, também pessoas que tenham ligação com o esporte vindo de fora. Então, a gente já tinha alguns concorrentes, digamos assim, né? São colegas que fazem um trabalho parecido, muito voltado para o esporte na cidade. E o nosso objetivo era trazer a cidade e também a realidade externa, grandes eventos,
tentar sempre ligar grandes clubes, a gente não conseguiu ainda a Fórmula 1, mas quem sabe um dia, ligação com o pessoal da ACESP, que comanda toda a estrutura dos comunicadores de esportes do estado de São Paulo, alguns campeonatos internacionais de voleibol. Então a gente sempre tenta trazer pessoas ligadas à grande mídia do esporte, buscando dar também um peso para a programação local, para a programação especificamente da TV Cantareira. Bom, como nós não podemos deixar de comentar, nesse ano nós tivemos grandes notícias esportivas vinculadas ao Brasil, a vinda das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos. Então eu gostaria que tanto o Ari como o Vanderlei contassem um pouco para nós quais são as expectativas e perspectivas da cidade em relação a esses grandes eventos esportivos. Vanderlei, por favor. A cidade não pode ficar alheia a esses dois grandes eventos, né? A gente tem aqui na cidade o maior aeroporto da América Latina, né? Então vai ser a porta de entrada da grande maioria dos atletas, da grande maioria das delegações, seja para a Copa como para a própria Olimpíadas, né? Então, mesmo a Olimpíada sendo no Rio de Janeiro. Até recentemente foi assinado um decreto pelo prefeito, até abatendo alguns impostos municipais, por conta que vão estar chegando equipamentos das delegações no aeroporto, entrando na cidade. Isso gera imposto e a cidade, por conta de já pensando em termos de Copa de Olimpíada, já está atuando nesse sentido de estar abatendo esses impostos para não ter custo para essas delegações, né? Então a gente já está aí de uma certa forma atuando. No que diz respeito mais diretamente ao esporte, a gente tem conversado no governo municipal. O governo quer sim que a gente faça um trabalho aí, que a gente possa ter alguns atletas participando, principalmente no que diz respeito à Olimpíada 2016. Dizer também que, na minha opinião pessoal, foi uma grande conquista do país, apesar de algumas críticas, né, principalmente em relação ao Pan-Americano, mas a gente traçando um parâmetro, vou falar de regionais e jogos abertos. Por exemplo, teve uns jogos regionais que foi em Ubatuba. Ubatuba tinha um ginásio de esportes na região central. Quando eles trouxeram os jogos regionais para a cidade, eles construíram por conta disso, eles recebem uma verba do Estado para ajudar na organização desse evento, e eles receberam por conta disso apoio do governo municipal, a Secretaria de Esporte, e construíram mais 6 ginásios. Hoje, se você pegar em Ubatuba, tem ginásio desde a divisa com Caraguá até a saída de Ubatuba, já lá na frente, sentido Rio de Janeiro. Então, quer dizer, eu acho que nas devidas proporções, a Copa e a Olimpíada traz muito benefício, muita infraestrutura, vai se criar muito emprego direto e indireto, e acho que Guarulhos vai se beneficiar disso de uma certa forma. A gente tem tido uma interlocução muito boa com o Ministério do Esporte. Hoje a gente tem muitos projetos com o Ministério, então não tem como uma cidade do porte da nossa e com o histórico que tem no esporte ficar fora desse processo. Ari? Bom, eu entendo da mesma maneira que o Vanderlei, que aqui é porta de entrada, então não teria como ser diferente. Os atletas que vão participar de Copa do Mundo, de Olimpíadas, tem que passar em algum momento, uma boa parte deles, aqui pela cidade. A estrutura de hotéis da cidade é muito forte. Acho que as pessoas que trabalham, muita gente já pegou essa ideia, ligado à gestão de marketing, né, principalmente o marketing esportivo, já estão começando a entender a importância, a possibilidade de você ter um evento desse porte acontecendo aqui no nosso estado, no caso da Copa do Mundo, uma das sedes de São Paulo. O Rio de Janeiro, queira ou não queira, muitos atletas vão vir para cá para treinar inicialmente, né? Algumas delegações vão vir conhecer o estado de São Paulo e diretamente passam por Guarulhos. Essa estrutura é importante. Uma coisa que eu talvez não concorde tanto com a ideia do Vanderlei, eu sou um dos que são preocupados com essa ideia de algum desvio. Sempre é complicado. No Brasil, a gente não sei se já criou-se essa ideia que cada real que vem, às vezes a gente tem que tomar conta a mais, mas eu acho que é importante, é uma maneira também de a gente mostrar que a gente consegue fazer as coisas sem que o dinheiro saia pelos ralos possíveis de esgoto, e que a gente consiga. Ele falou no caso de Ubatuba, que construiu
uma estrutura forte, eu acho que é legal, importante, só que será que Ubatuba tem necessidade de ter tantos ginásios? No caso, talvez, se a gente pudesse direcionar esse dinheiro para a estrutura escolar, que é onde nasce a grande massificação dos atletas, talvez fosse uma maneira um pouco diferente da gente fazer. Claro que a Secretaria de Educação tem que dar a sua contribuição e não dá para a gente fazer uma competição de grande nível num ginásio de escola, evidentemente que a ideia não é essa, né? Mas que a gente consiga beneficiar todo mundo. É importante que venha para o Brasil grandes eventos, Copa do Mundo, Olimpíadas, eu acho fundamental, né? Mas eu sou um dos que tem um pouco de receio, um pouco de cuidado, como que isso vai ser feito adiante, até por conta do PAN. Os custos foram super estimados no caso, e será que depois a gente vai ter uso para essas estruturas? É importante, mas eu acho que é importante que a gente valorize o profissional da área de educação física. Em alguns casos, quem comanda grandes estruturas esportivas no país é gente que é só ligada à política. No caso, o Vanderlei, ele é ligado à secretaria, mas ele é uma pessoa do esporte, ele sabe, ele viveu isso como atleta. Eu acho que a gente tem que valorizar um pouco mais, e grandes atletas um pouco mais, ele falou que eu sou da antiga, né? Eu não gostei muito dessa afirmação, não, né? Mas muita gente que era da antiga, a gente vê o Bernardinho, não, aliás, o Bernardo, né? O Bernard Reichmann é um dos grandes expoentes hoje na administração esportiva. Nós temos muita gente boa, já atleta, gente que estudou na área, não só educação física, a parte de gestão esportiva, e vem cuidando disso, vem tomando a frente. Acho que quando o Brasil chegar nesse ponto, eu confio um pouco mais que as coisas andem bem. A gente tem um tempinho ainda, a Copa do Mundo já está chegando, mas os Jogos Olímpicos tem um pouquinho mais de tempo. Acho que até lá a gente consegue fazer tudo bem feito. Ao longo de 40 anos, a UNG já formou mais de 65 mil profissionais. São 5 unidades, mais de 100 cursos entre graduações, tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado, professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. Vestibular 2010. Estamos de volta com o Café.com e o tema de hoje é a relação do esporte com a comunicação social. Ana Cláudia, com você. Bom, o nosso bate-papo foi muito bom. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos dois convidados. E nós temos um último minutinho para vocês darem um recado. Enfim, eu agradeço muito não só o que vocês falaram, mas a contribuição para as nossas discussões. Vanderlei. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar participando, né, estar representando a Secretaria, aqui em nome do nosso secretário, Vadinho Moreira, dos nossos diretores, o Zenildo Góes e o Adalberto, e todos os profissionais da Secretaria, né, toda a nossa estrutura de trabalho. E não poderia deixar de falar da nossa parceria da Secretaria de Esportes com a ONG, que eu acabei não falando. A gente tem uma parceria hoje de bolsa de estudos, uma parceria técnico-pedagógica com a universidade. Nós temos quase 100 atletas aqui com bolsa, né? Isso ajuda muito na nossa estrutura de trabalho, na formação do nosso atleta. E dizer que o esporte como um todo, ele passa pela educação física. Eu, como professor de educação física, eu espero que a educação física no país seja mais valorizada, que o nosso professor tenha mais condições de trabalho, né? Hoje infelizmente a gente vê alguns estados que a educação física cada vez tem menos aula, cada vez tem menos espaço. Então, enquanto não se valorizar a educação física, não se tiver um projeto nacional na área educacional, quando eu falo área educacional é tanto no fundamental como no médio e em nível universitário também, esportivo, a gente não vai conseguir massificar o esporte no país como tem que ser massificado. Então, obrigado mais uma vez, e sempre que for possível, gostaria de estar participando. Estou à disposição aí para qualquer convite. Obrigada. Bom, queria agradecer também o convite, né? Foi bacana aqui o papo junto com o Vanderlei, com você, Ana. E eu, como professor da casa, todas as atividades que tiver aqui ligadas à UNG, sempre é um prazer poder comentar. E sobre essa parte que o professor terminou falando da educação física, acho que é fundamental que a gente realmente valorize o profissional. Mudou bastante o perfil antigamente. Nós que estudamos não vou nem falar quanto tempo, né, para não contar a idade, mas há muito tempo, né?
em escolas a gente sabe que a realidade era muito diferente, a gente tinha uma bola, uma quadra descoberta, que normalmente era aquele ralador de queijo, né? O aluno caía, ficava uma semana sangrando. Hoje a gente tem condições diferenciadas, os profissionais têm um preparo maior, nós conseguimos aliar a educação física à ciência, nisso o papel do CREF é fundamental. Nós temos um conselho regional já que completa 10 anos aqui em São Paulo, isso traz uma dinâmica diferente para o profissional de educação física, a autoestima do profissional melhorou muito e é o personagem central de qualquer grande envolvimento da atividade física, do esporte. E também quebrando uma série de mitos aí que as pessoas que têm qualquer tipo de dificuldade, quem tem, às vezes o camarada tem um problema de coluna, tem um problema, ou se sente um pouco mais, não passei da idade, isso tudo caiu por terra. Todo mundo sabe que a atividade física é fundamental e tem gente que, mesmo garotada, né, está na escola, ele gosta de uma atividade, gosta de matemática, gosta de português, gosta de música, eu não preciso da educação física. Talvez ele não precise como atleta, mas ele não pode esquecer que ele vai levar o corpo dele até o dia que ele morre. Se ele não tratar bem esse corpo, com certeza ele vai ter dificuldades para exercer outras funções que ele venha a desempenhar profissionalmente ou mesmo no dia a dia dele. Então é importante, cuide do seu corpo fazendo atividade física e só faça atividade física com uma pessoa que sabe te orientar e ninguém melhor do que um profissional de educação física para isso. É isso aí, esse é o Esporte em Guarulhos. Obrigada, Ari. Alex. Obrigado, Ana Cláudia, obrigado aos componentes da mesa de hoje e quero agradecer também a presença dos convidados da plateia, os alunos de Química, Nutrição, Comunicação Social e a Universidade Aberta da Terceira Idade. E você quer participar da nossa plateia? Então vem aqui na Universidade de Guarulhos, no Campus Centro, na agência.com, às quartas-feiras, retire o convite para participar da gravação do Café.com, que acontece aos sábados, a partir das 10 horas da manhã. As imagens que fazem parte do cenário de hoje são da exposição Capaquiã, Caminho dos Incas. São belíssimas imagens que contam a trajetória de uma das civilizações mais antigas do mundo. E é uma reunião, uma realização do Consulado General del Peru, da Embaixada do Peru e da Universidade de Guarulhos. O Café.com fica por aqui, até o próximo programa.